E já está gravando, gente. Bom, hoje vamos começar... Deixa eu só botar aqui. Hoje nós vamos começar com o capítulo 4 da apostila. Tá? Vamos voltar a falar um pouco de história do Brasil de novo. E dessa vez, vamos falar da República Oligárquica só vou pegar a parte de economia e algumas questões sociais. Bom, o que é importante saber, primeiramente, sobre a economia? De um grande modo geral, a economia continuou muito agrária para a exportação. Ou seja, qual era o principal carro-chefe da economia? Ainda eram produtos que se plantava, colhia e exportava. Principalmente, ainda, o café. O Brasil até hoje é um grande exportador de café. Até hoje temos isso. Mas nessa época, o café era um principal produto brasileiro exportado. Daí que as pessoas que estavam envolvidas nessa produção de café eram basicamente os mais ricos e os mais influentes politicamente. Estou falando de São Paulo, principalmente o Oeste Paulista. Região do Oeste de São Paulo foi a região do café mais vingou. E lá até hoje se planta café, na verdade. Lá até hoje tem cafeicultores. O café, na verdade, se vocês pegarem um histórico dele, ele começa aqui na Tijuca, vai subindo o Rio de Janeiro todo, passa isso aqui tudo, vai chegando em São Paulo até chegar no Oeste Paulista. No Rio, nessa época, o café já estava bem baixinho, já estava lá para baixo. Mas em São Paulo, juntou clima bom, juntou terreno que era bacana para o café, juntou técnicas que estavam sendo bem colocadas, então vingou bastante. Isso veio desde o Império. Daí que, nessa época, como eu falei, na Primeira República, o café de São Paulo era o principal produto exportador e os produtores eram basicamente os grandes poderosos do país. Mas não estava assim já tão bonita a situação. Não estava assim já tão legal. Por quê? Começou a ter uma crise do café. Começou a ter uma crise, na verdade, bem longa, de altos e baixos. O que acontece? Agora eu vou entrar numa explicação econômica. Lei da oferta e procura. Isso aqui afetou muito a produção de café. O que acontece? Lei da oferta e procura, ela diz basicamente o seguinte. Se eu tenho, imagina que eu tenho alguma coisa que é muito rara. Qualquer coisa. Essa coisa é muito rara. As pessoas querem essa coisa, mas ela é muito rara. Por ela ser muito rara, o preço dela vai lá em cima. Mas, se essa coisa que é muito rara se torna muito comum, ela se torna fácil de achar. Então, o preço dela cai. Se tem uma coisa pouquinho no mercado disponível para vender, o preço vai lá em cima. Se é muito comum, o preço vai lá embaixo. Essa é a parte da oferta. Mas tem uma relação entre isso e a procura. Se a procura de alguma coisa, se tem mais gente comprando do que essa coisa disponível, fica disputado comprar. Então o preço também sobe. Mas se eu produzo mais do que tem gente querendo comprar, o preço despenca. E sobra na prateleira, sobra no mercado, sobra na vendinha da esquina. Aconteceu isso com o café.
Enquanto você tinha uma demanda muito grande, uma produção menor que a demanda, o preço subia, o preço estava lá em cima. Vendia café para a Europa, vendia café para os Estados Unidos, era maravilhoso. Mas começou a se produzir mais café do que tinha comprador. Então, o que estava acontecendo? O preço estava caindo. Quem queria comprar já comprava e sobrava café. Sobrava. Como era o principal elemento da economia, isso gerou uma constante crise econômica. Isso para um país também que já estava com uma dívida externa bem ruim. Daí o que aconteceu? Isso aqui é importante. Foi feito mais um acordo. É tudo acordo, tudo acordão. Qualquer coisa é fazer um acordo. Chamado Convênio de Taubaté. 1906. Isso aqui foi real, tá? É de Taubaté, mas é real. Não é zoeira, não. O que foi... Chantal está entrando. O que foi o Convênio de Taubaté? Foi um acordo entre essa galera poderosa de São Paulo e o governo central, e a presidência. O que se definia? Ora, vamos continuar plantando café e produzindo café. O que sobrar, o governo compra. Para tentar equilibrar o preço do café. O que sobrar, o governo compra. Problema do governo. Os caras continuavam produzindo. As sacas que o governo comprava, ia fazer o quê? Qual era a ideia? O governo, basicamente, ia manter lá guardado. Onde ele se virasse. Para que, no momento que fosse bom, ele vendesse. Se desse alguma baixa na produção, então o governo ia lá e venderia. Na prática, o que aconteceu? Foi um acordo que só beneficiou São Paulo, que só quem estava nesse acordo era basicamente São Paulo. E também aumentou a dívida do governo. Né? Quebrou ainda mais o país. O Brasil ficou mais e mais e mais e mais endividado. Então, a partir dessa época aqui, nossa dívida externa cresce de uma forma muito bonita de se ver. Principalmente com os ingleses. Principalmente com os ingleses. Então, temos o café em São Paulo como principal produto. Gerou uma crise pela lei da oferta e procura. Estava se produzindo mais café do que a gente queria comprar. Então, sobrava café, o preço do café estava lá embaixo. Para tentar resolver isso, fez-se o Convênio de Taubaté, que foi um acordão entre o governo do Brasil e produtores. O governo do Brasil comprava o que sobrava e fazia o que quisesse com o café. Isso deu muito problema, na verdade, muito problema. Teve uma época, a gente vai falar mais à frente, que tinha tanto café estocado e não tinha como vender, que basicamente queimou o café. Não tinha o que fazer, tem um monte de café estocado, já quase nos anos 30, deu uma crise econômica muito forte, teve que queimar os cafés, teve que queimar todos os sacos de café, toneladas de café, porque não tinha como vender o café. Então fica aqui, eu queimo o café. Pois bem, essa crise de dívida externa foi um problema sério para o governo da época. E tentou-se, cala a boca, Ju. E tentou-se muito burlar essa crise de alguma forma. Então, o que foi feito? Muito. Acordos também com a Inglaterra. A dívida externa era basicamente, dentre outros, era muito forte com a Inglaterra. Então, o que fizeram muito? A Inglaterra é a principal devedora, eu devo muito a ela. Mas o que eu vou fazer? Fez-se uma estratégia econômica meio louca, que ganha o nome em inglês de Funding Loan.
Empréstimo de fundos. O que era isso? Estou devendo muito dinheiro. Então, o que eu faço? Olha que genial. Eu peço dinheiro emprestado, faço um empréstimo. Esse dinheiro emprestado, eu pago o que estou devendo e coloco parcelas lá para frente, lá para baixo. Joga a parcela lá para baixo. Quando fizeram a primeira vez, colocaram a primeira parcela para mais de 10 anos. Então, pegaram o dinheiro emprestado para pagar a dívida externa, só que se endividaram de novo. Né? Peguei dinheiro emprestado para pagar a dívida, estou endividado. Só que com a ideia de joga para frente que vai dar certo no futuro. No futuro a gente resolve. Joga para amanhã. Quando a primeira vez, botaram para 13 anos na frente, se eu não me engano. Só que isso aqui não deu certo, não vingou. Então fizeram mais uma ou duas vezes. Foi comum fazer isso aqui. Essa prática de pegar dinheiro emprestado, se endividar para tentar pagar a dívida. Acreditando que daqui a 10 anos vai estar boa a economia e vão conseguir pagar. Não deu muito certo, na verdade foi muito... Resolvia um negócio no momento, mas foi uma grande bola de neve que foi gerando mais problemas. Então, basicamente, foi uma tentativa... Ok? Isso tudo envolvendo café. Isso tudo acabou envolvendo café. Mas não era apenas o café que movimentava a economia brasileira. Outros elementos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, estavam envolvidos. Por exemplo, a produção de algodão se tornou... Tá? Produção de algodão se tornou importante para o Brasil. Muitos ricos mesmo, até produtores de café, resolveram também plantar algodão para ter alguma outra opção. Mas importante mesmo, não sei se já ouviram falar disso, foi a borracha. Isso aqui foi no norte, região da Amazônia. O que rola? A Europa e os Estados Unidos estavam passando pela segunda Revolução Industrial. Nela, a borracha se tornou um item muito utilizado para os produtos, para os equipamentos que seja. O automóvel, o carro tinha acabado de ser inventado. Então, queria borracha para os pneus. Houve uma mania de bicicleta, mania de tênis, sapatos. Então, a borracha vai ser muito utilizada. E a borracha, nessa época, como se produzia? Pela extração. Basicamente pela extração. Descobriram que na região da Amazônia havia uma árvore chamada seringa, que é o tronco dessa árvore. Se eu cortá-lo, ele produz um líquido do látex. Líquido esse que eu posso usar para produzir borracha. Borracha de origem vegetal. Daí que, quando descobriu isso aqui, a região do norte da Amazônia começou a enriquecer, começou a crescer, porque essa borracha aqui produzia-se extraindo látex das árvores, se tornou um produto muito exportado. Daí o que acontece? Por cerca de 40 anos, vou botar aqui aproximadamente 70 a 1910, aproximadamente, a região do norte cresceu demais. Por quê? Mais alguém entrando atrasado. Por quê? Porque justamente era a região que produzia o látex exportado para fazer borracha. Então, o que temos? Um crescimento muito grande de Manaus e Belém. Essas duas cidades
para os padrões da época, se tornaram bastante ricas. Muito ricas mesmo. Meu Deus, Maria Eduarda. Só que teve o contraste. As cidades eram muito ricas. Só que o pessoal que trabalhava mesmo, esse negócio de produção, que ia para o meio do mato, literalmente, extrair essa borracha, os chamados seringueiros, ou seja, galera pobre que se enfiava literalmente no meio da floresta para extrair látex da seringa, continuava pobre. Continuava pobre. Muitos trabalhadores, na verdade, acabaram migrando do Ceará para lá. Eles foram fugindo do Nordeste para lá. O Nordeste estava passando por uma crise ali regional, com muitas secas, então foram para lá. Continuaram pobres por quê? Porque enquanto as cidades enriqueciam, essa galera era literalmente explorada. Literalmente explorada. Eles ficavam literalmente no meio da mata, condições horríveis, horríveis. E havia muito mau caratismo, não tem como falar outra forma, muito mau caratismo de quem os contratava. Fazia-se muito uma tática que foi bem comum à época, na verdade ainda existe, de que, olha, eu paguei para você vir para cá. Então você tem que trabalhar para mim para pagar a sua dívida. Só que essa dívida continuava a crescer sempre. Na prática, essa galera aqui tinha um trabalho quase escravo, porque trabalhava, conseguia um produto que estava vendendo bem, só que nunca conseguia melhorar de vida. Quem melhorava de vida? Seus patrões, os seus quase donos, que moravam nessas cidades e estavam enriquecendo. Manaus, então, teve um boom enorme, gigantesco. Gigantesco mesmo. Isso aqui foi tão importante para esse período que, um breve adendo, foi assim que nós ganhamos o Acre. Não sei se já ouviram falar a história de que o Acre foi comprado, porque foi justamente isso. O Acre, nós compramos o Acre da Bolívia, por quê? Porque esses seringueiros entraram tanto na mata, que literalmente invadiram a Bolívia, pelo meio do mato. Foram tanto para o mato que entraram na Bolívia. E descobriram que naquela região ali tinha muita seringa para extrair. Tinha muito látex para extrair. Então, extrai o negócio. Só que, claro, invadiu a Bolívia. Então não ia ficar uma coisa muito bonita, muito legal. O que se resolveu fazer então? Em 1903, fez-se um tratado chamado Tratado de Petrópolis, em que basicamente se comprou o Acre. Comprou literalmente. Pagou-se na época 2 milhões de libras esterlinas. Quem não sabe, libra esterlina é a moeda da Inglaterra, que hoje está valendo, eu chequei ontem, uns R$ 6,50 cada libra esterlina. Eu procurei uma estimativa de quanto seriam esses 2 milhões de libras hoje. Achei uma estimativa que daria em torno de R$ 1 bilhão. Isso tudo pelo Acre. Só porque estava extraindo seringa lá. Mas se comprou e achou-se que o negócio ia continuar vingando. E vingou por uns 7 anos, mais ou menos. O que aconteceu de errado? O que deu ruim? Simplesmente competição internacional. Outras regiões também... Gabriela.
Outras regiões também, regiões do mundo que eu falo, também produziam látex. Também estavam competindo nesse mercado internacional. Principalmente região da África e América Central. Mas o pior para a gente mesmo foi quando os ingleses, e franceses um pouquinho, começaram a plantar essas árvores na Ásia. Eles conseguiram, com isso, produzir látex a baixo custo, que vendia muito. Então, o látex que era extraído no meio da mata teve que competir com outro que era fácil de produzir, porque era plantado, ele estava ali. Daí que esse boom econômico acabou caindo, deu uma normalizada. A região estagnou. Continuou importante ainda durante um tempinho, mas não essa coisa colossal que foi nesse período. Tanto que isso aqui é chamado de ciclo da borracha. Durou pouco, bem pouquinho mesmo, por causa justamente dessa competição internacional. Ok? Tivemos então café, tivemos borracha, e por último, na parte econômica, deixa eu apagar aqui em cima. Eu tenho que falar um pouquinho, bem pouquinho, um pouquinho mesmo, de indústrias. Eita, isso. Indústrias que estavam começando a surgir no Brasil. Estava começando? Estava. Estava bonitinho. Só que mais ou menos.